E aí, pessoal, boa noite. Então, vamos iniciar então agora o terceiro bimestre. Infelizmente, continuaremos então com essas aulas remotas e vamos iniciar esse terceiro bimestre com um novo conteúdo. Hoje eu estarei disponibilizando para vocês as devolutivas, quem fez, quem que não fez, né? Quem não fez é, tem que colocar em dia, porque a gente já está fechando as notas do bimestre, certo? Então o assunto de hoje é sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu estou disponibilizando para vocês um texto, né, um texto bem resumido sobre a Segunda Guerra Mundial e mais duas imagens. Uma imagem é uma interpretação que vocês têm que fazer e a outra é sobre um mapa mental da Segunda Guerra Mundial. Essas imagens elas ajudam um pouco mais a gente entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. Em poucas palavras, eu vou tentar resumir o que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, para vocês realizar as atividades, vocês têm que prestar bem atenção que são bem simples. Né? A primeira atividade é quais as causas da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente entender qual é a causa da Segunda Guerra Mundial, a gente olha nesse mapa mental e vai tentar destrinchar o que foi, quais foram as causas da Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente iniciar qual é as causas da Segunda Guerra Mundial, a gente vai elencar vários fatores. E o primeiro deles é a Primeira Guerra Mundial. Então, na Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? A Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918. A Alemanha foi uma das precursoras da Primeira Guerra Mundial. Ela queria anexar territórios, certo? A Alemanha saiu derrotada. E a Alemanha, ela foi acusada de ser a principal responsável por causar a Primeira Guerra Mundial. E aí a Alemanha teve que pagar 33 bilhões de dólares na época e teve mais outras exigências. Ou seja, a Alemanha ficou com um prejuízo enorme. E aí o que acontece? A Alemanha de 1918 até 1937, 38, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, foram 20 anos. Nesses 20 anos, então, a Alemanha ficou é, com ressentimento, vamos dizer assim. O Hitler foi o grande nome da Segunda Guerra Mundial. O Hitler foi um dos provocadores, de certa forma. Então, o Hitler criou o Partido Nazista, né? Que o Partido Nazista ele está totalmente vinculado ao fascismo. E aí, a gente já estudou alguma coisa sobre o fascismo, mas vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas o fascismo é a centralização do poder na mão de uma única pessoa. Só para resumir. Então, quando o Hitler funda o partido nazista, sobre um viés fascista, ele centraliza o poder e toma as decisões. E aí, a partir desse momento, então, a Segunda Guerra vai começar a se delinear. Então, nós temos aqui os eixos, né, os dois lados da guerra. O primeiro é os aliados, né, que foi formado pela Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e União Soviética. O eixo era Itália, Japão e Alemanha. Então, os países do eixo contra os aliados. E aí foram feitos vários pactos, né, de não agressão, né, o Hitler, que era para não investir em armamento, ele acabou rompendo com esse acordo, ele acabou investindo em armamento, porque ele, né, a Alemanha ressentida com a Primeira Guerra Mundial, que tiveram que pagar todo o prejuízo, não, eles não aceitavam. Eles tiveram que devolver territórios também na Primeira Guerra Mundial. Então eles não aceitavam isso. O que eles fizeram? Nós queremos esses territórios de volta. Só que, além disso, o Hitler criou uma ideologia, né? uma ideia, a ideologia nazista, vamos dizer assim. Né?
O que era a ideologia nazista? Ela queria acabar com as raças, como ele dizia, né, que eram inferiores às raças superiores. E ele dizia que a raça alemã era a raça superior. Sendo a raça superior, as outras raças inferiores deveriam se submeter às ordens de Hitler ou da Alemanha, certo? Então aí é, essa ideia tomou proporções gigantescas na Alemanha. A culpa não foi só do Hitler, a culpa foi de muitas pessoas que o apoiaram, certo? E aí nós temos do lado aqui do mapa mental, vocês vão ver que tem a questão do Holocausto, né, que aconteceu durante esse momento. Do Holocausto, onde que foram mortos 6 milhões de judeus, né, foram perseguidos. O Hitler ele acusou os judeus de ter promovido a crise de 29. Vocês devem se lembrar da crise de 29, certo? A crise de 29, a crise econômica gerada lá nos Estados Unidos e em toda a Europa. Mas o Hitler culpou os banqueiros judeus. Inclusive, ele usava outros argumentos, como, por exemplo, foram os judeus que crucificaram Jesus Cristo. Né? Então, ele dizia que o grande mal da humanidade eram os judeus e, portanto, deveriam ser exterminados. Infelizmente. Então, ele formou vários campos de concentração, mandava as pessoas para lá, as pessoas achavam que elas iam para trabalhar, que elas iam viver em um outro local, mas quando chegava lá, muitas eram fuziladas, muitas sofriam humilhações. Quando eles abriram, né, os campos de concentração, eles perceberam que muitas pessoas sofriam, né? Então, só depois que as pessoas foram perceber isso, certo? Mas enfim, com tudo isso, né, o Hitler, um dos grandes precursores das causas da Primeira Guerra Mundial, né, ele começou então a guerra propriamente dita em 1938. Ela foi de 1938 até 1945. Iniciada a Segunda Guerra Mundial, ele começou a anexar territórios na Polônia e foi avançando. Foram várias as fases, né? A gente não vai entrar em detalhes, foram várias as fases, mas aí, quando os países aliados começaram a perceber, o Hitler já tinha tomado proporções gigantescas, então era hora de se unir. Então, aí uniu com os aliados potências muito, muito fortes, como por exemplo Estados Unidos e União Soviética. A guerra teve muitas mortes, né? Teve muitas experiências com bombas e finalizou com a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, que foi o desfecho de toda a Segunda Guerra Mundial. Então, o Japão foi o último país, de certa forma, a se render. O Japão é um país muito pequeno e ele saiu completamente destruído pela Segunda Guerra Mundial. Os japoneses, eles tinham como é que a gente fala, uma técnica, né, uma estratégia de guerra que era os kamikaze, né? Então eles se jogavam nos navios dos Estados Unidos e eram aviões suicidas, né? A pessoa estava carregada de bomba dentro do avião, aviãozinhos pequenos, mas quando ela morria, mas quando ela atingia o navio afundava, se caso ele não fosse abatido antes de atingir o navio, certo? Então, essa guerra significou a morte e a destruição de uma forma muito gigantesca no mundo, certo? E por fim, os países do eixo saíram derrotados, né? A Alemanha, Itália e Japão, né? E uniram outros países também. O Brasil apoiou a Alemanha, depois ele virou para o lado dos aliados, né? No final, por causa de acordos comerciais, certo? Então esse foi mais ou menos o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho muitos filmes que retratam sobre esse período, que são filmes que são interessantes de a gente assistir. Eu estarei disponibilizando alguns vídeos, algumas coisas interessantes sobre a Segunda Guerra Mundial, certo? Por hoje seria isso. É muito conteúdo, é muita coisa, mas a princípio um resumão assim bem rápido sobre a Segunda Guerra Mundial seria isso,
certo? Só então fazer essas 3 atividades e mandar a foto para mim depois, beleza? Boa noite.